Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra, eu sou aluna do Instituto Federal IEFSU de Minas Poços de Caldas e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre composteira de resíduos domésticos. Bom, hoje nós vamos aprender como se faz uma composteira doméstica com 2 garrafas PET. É uma técnica bastante utilizada para que possamos reaproveitar o lixo orgânico, mesmo que em ambientes pequenos, como apartamento, algumas casas, entre outros. A vantagem desse processo é que fica muito mais fácil cultivar nossos próprios alimentos, sem conservantes e também sem agrotóxicos. Então, os materiais utilizados vão ser 2 garrafas PET, uma tesoura, fita durex, cascas de verdura, frutas e legumes, o nosso lixo orgânico, folhas secas, a quantidade que você achar melhor e um pouquinho de água para a gente regar no final do processo. Então, o primeiro passo, nós vamos cortar as garrafas, como demonstrado no vídeo. O segundo, nós vamos fazer furinhos na tampa da garrafa, utilizando a tesoura ou alguns preguinhos, que se você desejar esquentá-los, fica mais fácil para a gente fazer os furinhos, tanto na tampa da garrafa, quanto no fundo da garrafa que a gente vai utilizar como tampa no final do processo. O terceiro passo, nós vamos encaixar então a parte com a tampa da garrafa para baixo, na outra metade que servirá como reservatório de chorume. Nessa etapa, eu vedei as 2 garrafas com fita durex por conta delas serem de tamanho diferente. Então, uma observação importante é que se vocês tiverem as 2 garrafas do mesmo tamanho, fica mais fácil para a gente trabalhar e não precisa vedar com a fita durex. O quarto passo, a gente vai colocar a primeira camada de folha seca. O quinto passo, a gente vai intercalar com uma camada de casca, então. A gente vai colocar primeiro as folhas secas, depois o nosso lixo orgânico. É importante ressaltar que a gente deve cortar esse material orgânico em partes menores para a gente colocar dentro da garrafa e assim por diante. Então nós vamos sempre intercalar, colocar folhas secas, material orgânico, folhas secas, material orgânico. Por fim, nós vamos colocar uma camada de folhas secas. Após esse processo, nós vamos regar a composteira, e vamos utilizar o fundinho da garrafa, que a gente fez os furinhos, como uma tampa. Após a gente finalizar, então, esse processo, basta aguardar alguns dias, em média de 15 a 60 dias, o processo de decomposição vai ocorrer. O chorume e o material decomposto a gente pode usar como um potente fertilizante. Outra sugestão bacana para construir uma composteira é utilizando baldes de cozinha. Pode ser de alimento, de limpeza, eles só precisam ter uma tampa. A gente precisa fazer uns furos no fundo do balde e também nas tampas. São feitos nos baldes 1 e 2, para que o chorume escorra para o último balde que fica por baixo. Os resíduos são colocados no balde de cima, intercalados com terra para auxiliar na decomposição. Quando eles ficarem lotados, é só inverter a posição com o balde do meio e recomeçar o processo. É interessante deixar os resíduos em decomposição por no mínimo 60 dias, para que o processo seja eficaz e o chorume possa ser utilizado como fertilizante. Lembrando que ele sempre deve ser diluído antes da aplicação.